aqui para os irmãos mais uma vez, agora já trazendo aqui a ministração da palavra do nosso bondoso Deus. Diz assim, deixa a sua Bíblia aberta, tá? Ou pode acompanhar no telão, mas está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-eu ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Oh, glória a Jesus. Curve aí a sua cabeça, nós vamos orar, apresentando ao Senhor este tema e pedindo para que Deus abençoe-nos de forma poderosa e especial, tá bom? Querido Deus, bondoso Pai Celestial, nós te damos graça, meu Pai, pelo tema da festa desta igreja, a festa unificada para o ano de 2026, Senhor. Eu quero te pedir, meu Pai, a tua bênção, Senhor Deus, a tua direção, que em nome de Jesus, ó Pai, cada um dos louvores sejam direcionados por Ti, cada pregação seja direcionada por Ti, tudo, meu Pai, seja para a glória do Seu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, toma a frente, meu Pai, toma a direção, cada departamento, cada conjunto, meu Deus, abre todas as portas que forem necessárias, e assim, meu Pai, glorifica o Seu nome. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, a igreja que concorda, diga amém. 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 Meus amados, nós temos aqui um texto sagrado que é o final, esse texto aqui, ele é exatamente o final do sermão da montanha que o Senhor Jesus Cristo pregou. Se você olhar na Bíblia, você vai ver Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus em cima da montanha pregando o chamado e conhecido sermão da montanha. Olhe para cá e preste muita atenção nisso aqui. E aí, meus amados, Cristo, depois de trazer vários ensinamentos preciosos, pastor, o senhor já vai pregar o tema da festa, irmãos, para os irmãos já ir se acostumando com o tema da nossa festa, tá bom? Jesus, depois de pregar mensagens extremamente preciosas, a Bíblia fala que ele encerra o sermão da montanha trazendo um ensinamento maravilhoso para os irmãos. E qual o ensinamento, pastor? De forma resumida, meus amados, Jesus está dizendo assim, olha, que nós possamos não somente ser ouvintes da palavra de Deus, mas que nós venhamos ser praticantes. Você pode observar no primeiro versículo que nós lemos, o versículo de número 24. Porque Cristo havia ensinado, verbalizado sobre a palavra de Deus. Foi o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, e ali foram diversos ensinamentos preciosos, ensinamentos para a vida, ensinamentos, olhe para cá, que serve até para o dia de hoje, para todos nós aqui. Só que Jesus, meus amados, ele sabia e continua sabendo que infelizmente existem muitas pessoas que são bons ouvintes, mas são péssimos praticantes da palavra de Deus. E não adianta de nada eu apenas ouvir a palavra. Não adianta de nada eu vir à igreja no domingo à noite e ouvir o pastor pregar, ouvir os obreiros pregar, ouvir os conjuntos, porque cada louvor, se você observar bem, é uma palavra. Através de cada um dos irmãos que louvam ao Senhor Jesus, nós temos uma palavra sendo ministrada aos nossos corações. Só que não adianta de nada eu ser um bom ouvinte da palavra de Deus, se eu não for de fato um praticante. E aqui Jesus, ele está exortando aos irmãos e dizendo para eles assim, mais ou menos assim, olha, atentai para tudo que eu falei para vocês, atentai para tudo que eu ensinei para vocês, atentai para tudo que eu preguei para vocês, mas não adianta ser apenas ouvintes, ou quem sabe ser apenas leitores da Bíblia Sagrada, porque não adianta eu ler a Bíblia se eu não colocar ela em prática na minha vida. E o que Jesus está ensinando aqui é isso, é que eu, além de ser um ouvinte, além de ser um leitor, eu também preciso ser um praticante da palavra de Deus. Eu preciso estar, de fato, alicerçado, edificado. Onde, pastor? Em Cristo. Onde, pastor? Na palavra de Deus. Porque, meus amados, aqui nós temos a parábola que Jesus ensina exatamente sobre isso. O Senhor Jesus Cristo, ele está ensinando, e ele está chamando de prudente o homem que ele edifica a sua casa na rocha.
É por isso que na imagem inicial lá, eu coloquei a casa, coloquei a rocha, e ao redor da rocha havia lá aquelas tempestades que vocês viram muito bem. Por quê, meus queridos? Porque existem pessoas que têm a dificuldade, ou a preguiça, ou a falta de coragem de edificar a sua casa na rocha, de edificar a sua estrutura na rocha. E quando eu estou falando de rocha aqui, eu estou falando de palavra de Deus. É mais fácil, é mais simples fazer na areia. E Jesus usa essa parábola aqui, eu vou explicar para os irmãos, porque havia na Palestina ali um costume muito grande que durante o verão, olhe para cá para você não perder isso aqui. Durante o verão, ao redor ali do mar da Galileia, a areia ficava dura. Durante o período do verão, a areia ficava dura. E se alguém construísse durante o verão, ia chegar numa areia, olhando que ela era dura, e dizer assim, olha, dá para construir a casa aqui, porque a areia é dura. Só que quem tinha um pouco mais de experiência, ele sabia que quando vinha o inverno, que os rios desaguavam, e eles se direcionavam para o mar da Galileia. Quando os rios viam com força aquela areia que era dura, olhe para cá, começava a ficar mole. E quem construía a sua casa em cima daquela areia ali, o que acontecia, pastor? Acontecia que quando a água viesse, quando o vento soprasse, ia levar a casa, ia destruir a casa. Então Jesus está usando algo que acontecia naquele tempo, com aquele povo. E ele está dizendo assim, olha, prudente de fato é quem constrói a sua casa sobre a rocha. Quem constrói a sua casa na rocha. Porque quem usa como alicerce somente a areia, quando vier a água, quando vier a tempestade, quando vier os problemas, automaticamente a casa será levada. E Jesus então está dizendo o seguinte, olha, mas bem-aventurado é aquele que constrói a sua casa na rocha. Aí, meus amados, se você ler na sua Bíblia aí, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 48, eu não sei se dá para colocar no telão aí, pode tirar essa imagem aí e colocar no telão. Lucas, capítulo 6, versículo 48, é o mesmo texto sendo contado, porém, por Lucas. E Lucas, ele vai escrever e dizer algum detalhe que aqui Mateus não está escrevendo. Ele fala da seguinte forma, é semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou, ó glória, ou seja, ele cavou, ele abriu bem fundo e após os alicerces sobre a rocha. E então veio a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Pastor, explica melhor, vou explicar para você. Tanto Mateus como Lucas, ele está escrevendo e narrando a mesma história. A diferença aqui, meus amados, é que Lucas ele está trazendo um detalhe que Mateus não trouxe. Ele está dizendo que todos precisam cavar areia. Todos precisavam cavar areia. E aqui, observe, que Lucas enfatiza dizendo assim, olha, cavou e abriu bem fundo, ó glória. Porque lembra, no verão, a areia é dura para todo mundo, para o preguiçoso e para o prudente. Só que aqui, meus amados, o prudente, sabendo que havia o período da chuva, sabendo que a água passava por ali, o que ele faz? Ele começa a cavar mais fundo, e Lucas fala sobre isso. E ele vai e começa a cavar mais fundo. Até quando, pastor? Até chegar na rocha. Porque ele sabia que se ele não cavasse fundo o suficiente até chegar na rocha, para edificar a sua casa, ou seja, para construir a sua casa, quando viesse o tempo da chuva, iria levar a casa dele. Então a Bíblia aqui está falando sobre dois personagens. O personagem que é chamado de insensato e o personagem que é chamado de prudente. Quem é o prudente, pastor? Jesus fala, é aquele que ouve a palavra e pratica. Quem é o prudente, pastor? É aquele que cava o tanto que for necessário para edificar a sua casa. Quem é o insensato, pastor? O insensato é aquele que até ouve a palavra, mas não pratica. Quem é o insensato, pastor? É aquele que vem até para o culto no domingo.
escuta o pastor, os obreiros pregando, escuta os conjuntos louvando a Deus, só que na hora de colocar em prática, não pratica os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Esses são os insensatos. Quem é o insensato, pastor? Dentro da parábola aqui, é aquele homem que ele começa a cavar, só que ele começa a observar as dificuldades. Quer saber? Dá para colocar a minha casa aqui mesmo. Dá para construir a minha casa aqui mesmo. Dá para edificar a minha casa nesse local aqui. A terra já está dura mesmo, então dá para construir aqui mesmo. Ele é insensato. Ele é imprudente. Ele é aquele cidadão que não está vigiando. Pensa que de qualquer jeito pode. Pensa que de qualquer forma pode. Só que se você olhar para a Bíblia Sagrada, não adianta eu somente ouvir, eu preciso praticar. Deixa eu falar uma verdade para você. Vim à igreja, isso aqui pode doer um pouquinho, mas é a verdade. Vim à igreja, ouvir a palavra não é o suficiente, não é sinônimo que eu serei salvo. Eu preciso ouvir a palavra e praticar a palavra. Eu preciso ouvir a palavra e viver a palavra. Oh, glória a Deus. E o que a palavra me ensina, pastor? A palavra me ensina a dizer não para o diabo, dizer não para as tentações. A palavra de Deus me ensina a viver a verdade do Evangelho. A palavra de Deus me ensina a ser nova criatura. A palavra de Deus me ensina, me adverte, me exorta a de verdade procurar acertar o alvo para estar sempre com Cristo Jesus. É isso que a palavra me ensina. E aqui, meus amados, aqui, quando a Bíblia fala de insensato, quando a Bíblia Sagrada fala de alguém que não tem a coragem suficiente para cavar, como diz o texto, abriu bem fundo o buraco. Ele está falando de alguém que é preguiçoso. Irmãos, e crente preguiçoso, eu estou falando de preguiça para orar, eu estou falando de preguiça para ler a palavra, eu estou falando de preguiça para buscar a presença de Deus. Crente preguiçoso é problema. O que Deus quer é que nós sejamos crentes sensatos. O que o Senhor quer é que nós sejamos cristãos prudentes. Oh, glória a Deus. Que se desvia do mal, que evita as tentações. E quando é tentado, porque todos nós podemos ser tentados, mas você foge das tentações em nome de Jesus. É isso que Deus está falando conosco através da sua bendita e poderosa palavra. Porque a vontade de Deus para nós é que nós venhamos passar pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas adversidades da vida, mas continuar firme e fortes na presença de Deus, oh glória. Sabe por quê, meus amados? Porque uma verdade que todos nós temos que ter certeza absoluta dela, é que a tempestade vem para quem colocou a sua casa na areia, mas também para quem colocou a sua casa na rocha. Coloca mais uma vez aí Mateus, capítulo de número 6, ou melhor, capítulo 7, versículo agora 25. Mateus, capítulo 7, versículo 25. A tempestade vem, senhoras e senhores, tanto para quem colocou a casa na areia, mas também para quem colocou a casa na rocha. Eu estou dizendo para você que edificar a sua casa na rocha não significa dizer que não vai ter tempestade. Olha o que a Bíblia diz: desceu a chuva. Para quem, pastor? Para quem colocou na areia e para quem edificou na rocha. Diz o que mais? Correram os rios. Lembra? Tempo do inverno. Aí lá vem os rios nas ribanceiras descendo, arrebentando com tudo. O que mais? Assopraram os ventos. Combateram aquela casa, mas não caiu. Por quê, pastor? Porque estava edificada sobre a rocha. Eita glória! A Bíblia Sagrada está nos ensinando aqui, meus amados, que tem vento, tem tempestade, tem onda forte. Para quem? Para quem edifica a sua casa na areia, mas também para quem edifica a sua casa sobre a rocha. Então quero que você entenda aqui, porque nós temos que ter maturidade para entender isso. Tem gente que pensa que só porque ele é crente não tem problemas. Tem gente que pensa que só porque ele é crente não é para ter tempestade na vida. Não é para o vento soprar forte. Só que o vento sopra forte para quem serve e para quem não serve. As lutas, as dificuldades, elas vêm para quem adora e para quem não adora.
Aí alguém pode pensar e dizer assim, mas pastor, se a luta vem para quem adora e para quem não adora, então eu não vou adorar não, vou ficar na minha aqui, já que vem para todo mundo. Aí é que você se engana. Por quê, pastor? Porque é uma diferença gigantesca de quem adora, de quem serve, de quem ama, de quem busca, de quem edifica a sua casa na rocha, oh glória a Deus, e aquele que edifica na areia. Jesus de Nazaré, Ele quer que todos nós venhamos ter a maturidade suficiente. E é nessa direção aqui que o Espírito Santo me conduziu hoje à noite para falar com você. Porque aqui nós temos várias direções, mas Deus é quem comanda a nossa vida. E é exatamente aqui que o Espírito Santo quer falar conosco. Porque às vezes nós corremos o perigo de pensar, eu vou para a igreja, eu participo do ciclo de oração, eu vou para a escola bíblica dominical, eu vou para o culto à noite. Já que eu faço tudo isso, não terão problemas, não terão lutas, não terão dificuldades. E aí quando a tempestade bate, aí você fica sem saber o que pensar. Tem gente que fica desestruturado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Mas por quê? Porque ele não estava preparado para o dia mau. Estava preparado só para a bonança, só para a paz, só para a tranquilidade. Só, meus amados, que Jesus não garantiu para nenhum de nós que nós não teremos dificuldades e problemas. Pelo contrário, está escrito assim, olha, no mundo tereis aflições. Eita glória! E para quem é isso, pastor? Para nós que servimos a Deus, para nós que amamos a Deus, para nós que adoramos a Deus. Então, crente, filho de Deus, serva de Deus, entenda muito bem isso aqui, que as tempestades também vêm para tentar nos afligir, para tentar nos entristecer, para tentar nos abalar. E infelizmente tem muita gente que gosta de servir a Deus, pensando que vai viver dentro de uma bolha, totalmente protegido por tudo e por todos, só que na realidade, na prática não é assim. Nós também enfrentamos problemas. Talvez você esteja sentado do lado de alguém que está aí, cheio de problemas, cheio de lutas, cheio de dificuldades, cheio de adversidades, mas de vez em quando ele e ela ainda tem coragem de dizer assim, ó, glória a Deus. E aqui que está a diferença do verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, meus amados, independente do tamanho do problema, do tamanho da tempestade, do tamanho da luta, ele está aqui na casa do Pai dizendo glória a Deus. Tu és Deus. Tu és soberano, Tu és Senhor na minha vida. A luta está grande, mas eu continuo te amando. Oh Deus, a prova está grande, mas eu continuo te servindo. Oh Deus, a prova está grande, a tempestade está grande, eita glória, mas eu continuo te amando, meu Deus. Deus de glória, Deus de glória, aleluia. A tempestade também vem para quem edificou a casa na rocha. As lutas também vêm para quem edificou a casa na rocha. Meus amados, na caminhada da vida, na jornada da vida, nós iremos sim enfrentar tempestades. Uma vez, duas vezes, três vezes, não importa quantas vezes serão, nós iremos enfrentar tempestades. E sabe de uma verdade, diácono Adael? É que as maiores tempestades é quem revela quem são os bons marinheiros, oh glória. E Jesus de Nazaré, ele convocou um exército de soldados, de marinheiros, de guerreiros. E guerreiro de verdade, diante da tempestade, ele não vai baixar a cabeça não, porque escute aqui em nome de Jesus, a vontade do inimigo da tua alma é que você baixe a cabeça diante da tempestade, é que você fique só pensando que vai afundar e que é o fim da tua vida, mas Jesus está dizendo para nós aqui hoje à noite, ei meu filho, fica firmado na minha palavra, glória a Deus, fica rebia, candaraba, subiandarábia, firmado na palavra do Senhor teu Deus, e ele vai te sustentar com o seu braço forte, com a sua mão poderosa, e você vai chegar lá na frente. Aleluia, aleluia. A tempestade está difícil, mas não desista não, em nome de Jesus.
O vento está soprando forte, mas escuta aqui em nome do Senhor, não desista não, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero que você seja boca de Deus para o irmão que está do teu lado. Pega na mão dele, pega na mão dela e diga para ele assim, ó: por maior que esteja a tempestade na tua vida, não desista, não desista. Eita glória! Quem pode levantar a mão e envergonhar o inferno, abrir a boca e dizer glória a Deus? Aleluia! Não desista, porque o Senhor dos Exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Está escrito na sua palavra: aquietai-vos e sabei, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Em nome de Jesus de Nazaré, recebe esta palavra sobre a tua vida nesta noite, para a glória de Deus, e tenha a tua fé edificada na palavra do Senhor Jesus. Deus é o Deus que está falando com você aqui hoje à noite, porque Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente qual a tempestade que está enfrentando, qual é a luta que você está enfrentando. Oh glória a Deus, Ele sabe onde é que o vento está soprando, Ele sabe onde são. Eita Jesus, Jesus sabe de cada detalhe, meu filho. E Ele te trouxe aqui hoje à noite para falar contigo, para falar com você. Eita, glória a Deus, que está firmado na palavra. Para você que está aqui na casa do Pai adorando, servindo, louvando. Oh Jesus, mas a tempestade está batendo tão forte, tão forte, tão forte, que você não sabe mais o que fazer. Eita Jesus, meu Deus do céu. E Jesus tem um conselho para te dar aqui. Eu quero ser instrumento de Deus para trazer esse conselho para você. Qual é, pastor? Continua orando, filho. Continua buscando, filho. Continua adorando, filha. Aqui, ó, esta palavra ela garante para mim, para você e para todos nós, oh glória a Deus, que sim, podem ter lutas, podem ter dificuldades, podem ter tribulações e aflições, mas o Senhor te livrará de todas elas em nome de Jesus. O Deus de Jacó está conosco, o Deus de Israel está contigo, oh glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite, edificando a fé de crente. Oh glória, levantando aquele que está caído, preocupado, atribulado. Coloca em nome de Jesus a tua fé em ação e deixa Deus agir. Glória a Deus. Não tem nada que seja impossível para Deus. Oh glória a Deus. Para nós, irmãos, para nós tem muitas impossibilidades. Deixa eu falar uma verdade para você aqui. Só que Deus é tão poderoso que até para quem edificou a sua casa na areia, eita glória, isso aqui é do céu, viu? Até para quem colocou a sua casa na areia, se você clamar a Ele hoje à noite, aleluia, porque Deus conhece a tua história e sabe o teu passado. Deus conhece a tua vida e sabe as tuas lutas. Até para quem edificou a casa na areia, porque você pode ter sido um até hoje, mas se você clamar ao Senhor teu Deus e falar: Deus, a minha casa está na areia, se o vento soprar forte vai cair tudo. Deus, a minha casa está na areia, se as águas vierem vai levar tudo, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Se você hoje à noite, em nome de Jesus, clamar a Ele, Ele é poderoso para pegar a tua casa, tirar da areia e edificar na rocha. E eu não estou dizendo que não vai vir mais tempestade. Eu não estou dizendo que não vai vir mais onda forte. Eu não estou dizendo que não vai vir mais vento soprando forte. O que eu estou dizendo para você é que você estará sustentado pelo Senhor.
Você estará guardado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, guardado pelo Senhor. Ei, Deus está falando aqui nesta noite que Ele quer pegar a tua casa e edificar na rocha. Eita glória! Que Ele quer pegar a tua vida e colocar protegido debaixo das suas águas, das suas asas, porque debaixo das suas asas estará bem seguro em nome de Jesus. Está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus é Deus poderoso, que tem poder para fazer você passar da tempestade e chegar do outro lado para cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. E nós temos que entender, irmãos, que as tempestades da vida, elas vão continuar vindo. As tempestades não vão parar, elas continuam vindo. Só que aquele que está com Cristo, em Cristo, na palavra, cada tempestade que ele enfrenta, ele vai ficar mais forte. Cada tempestade que ele enfrenta, ele vai continuar mais experiente, mais vivo, mais firme, oh glória, mais alicerçado. Deus está te moldando, te preparando, oh glória a Deus, te deixando mais forte, mais experiente. Mas por que tudo isso, pastor? É porque Deus tem coisa grande para fazer através da tua vida. Deixa eu falar apontando esse dedo aqui para você. Deus tem coisa grande para fazer através da tua vida em nome de Jesus. É por isso que Ele está te capacitando, é por isso que Ele está te moldando, é por isso que Ele está te preparando. Então, em nome de Jesus, não murmura, mas adore, 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 adore. Aleluia, aleluia. Você pode colocar de pé comigo em nome de Jesus. Nós vamos já encerrar. Nós vamos já encerrar. Oh glória. Eu quero orar com você aqui em nome de Jesus, porque não é à toa e nem em vão que Jesus, Ele fala conosco sobre tempestade, sobre o vento soprando forte, sobre as águas indo forte. Oh Deus, tem pessoas hoje à noite aqui que estão ouvindo essa palavra, que já falou consigo mesmo: Deus falou comigo através desta palavra. Oh glória. Porque no meio da tempestade da vida, Deus sabe exatamente onde é que você se encontra. Oh Deus de glória. Deus sabe exatamente o que é que você precisa. Deus sabe para onde é que Ele tem que soprar você, direcionar você. Escute aqui, ó. Oh coisa boa é quando nós estamos com as velas levantadas e dizendo assim: Senhor, me leva para onde o Senhor quiser, Deus. Oh glória. Porque tem gente que tem motor, que tem, meu nome, que tem a maneta que direciona para onde quer. Mas Deus está falando com alguém aqui hoje à noite: deixa suas velas alçadas, e sou eu, Senhor teu Deus, quem vou te conduzir, oh glória. Sou eu, Senhor teu Deus, que vou te tirar dessa tempestade, oh glória. Erebia subiandarabia, subiacandarabia. Deus é quem vai te guiar, Deus é quem vai te conduzir, Deus é quem vai te fazer chegar no porto seguro. Oh glória, oh glória a Deus. O problema é que às vezes nós queremos remar com as nossas próprias forças, nós queremos nadar para onde nós achamos que é mais conveniente. Mas Deus está dizendo para nós aqui hoje à noite: meu filho, minha filha, deixa eu te guiar, oh glória. Deixa eu soprar para onde eu achar melhor a tua vida, oh glória. Eita, Deus de glória, Deus de glória. E quando eu deixo Deus soprar, não significa dizer que não vai ter mais tempestade. Vai ter também, meu filho. Mas Deus no barco, controlando todas as coisas, pode ter certeza que tudo vai terminar bem, em nome de Jesus de Nazaré. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus.
ministério de louvor que cantou esse hino, pega o microfone para vocês cantar aqui novamente. Oh Espírito Santo de Deus, Jesus está falando conosco aqui hoje à noite através da sua palavra, porque a vontade dele, oh glória, não é que você viva a vida em tempestade, só que nós vamos enfrentar a tempestade, irmãos.